Olá, alunos! Bem-vindos, bem-vindas. Espero que todos estejam bem, ok? Eu sou a professora Priscila e esta é a aula de Cultura Digital. O tema da aula de hoje será, vamos ver, software aplicativo, aqueles suítes de aplicativos como o pacote Office, Google Docs, iWork e LibreOffice. Então, nesse bimestre você vai praticar bastante, tá certo? Mas o que são essa suíte de aplicativos para escritório? Olha aqui, são programas que cumprem uma finalidade específica para determinados grupos de pessoas ou interesses individuais, tá certo? Então, deixa eu mostrar essa imagem aqui para você. Você já viu, tá certo? Que tem o software aplicativo e o software de sistema. Na aula de hoje, nós iremos ver alguns softwares aplicativos, tá certo? Que tem uma finalidade específica, aqueles usados em escritório, tá certo? Olha aqui, ó, suítes de aplicativos para escritório, que contém o que nesse software? Processadores de texto, planilhas de cálculos, bancos de dados, apresentações gráficas, gerenciadores e muito mais. Eu irei mostrar agora os principais, aqueles que dá para você ou baixar, ou utilizar online, ou você pode pagar para ter no seu computador. Irei começar com o Linux. Lembra do Pinguim? Do Linux? Ele tem um pacote lá, que se chama LibreOffice. Lá tem um editor de texto que chama Write. Nós temos o editor de planilhas de cálculo que chama Calc. E o editor de apresentações que chama Impress. Lembrando que, olha só, você vai lembrar aqui, olha, conforme as imagens, se você quiser, você pode baixar da internet e você tem aqui algum software para você fazer texto, para você fazer a planilha de cálculo, para você fazer apresentações, tá certo? Da empresa Linux. Temos outros pacotes, olha só. Quem tem o sistema operacional da Apple, tá? Que é o iOS, você pode também ter acesso a um pacote. Olha só, esse pacote se chama iWork. Deixa eu colocar aqui. Sendo que os principais, tá certo? O editor de texto lá chama-se Pages. Tem o Pages e tem o editor de texto em si. Tem o editor de planilhas, de cálculos, que chama-se Numbers, tá? Números. E tem o editor de apresentações que chama-se Keynote. Olha só. Então, quem tem um Mac, o pacote de aquele suíte para aplicativos de escritório para você fazer um trabalho, uma apresentação, então chama-se iWork. Ok? Vamos prosseguir. Esse daqui tá bombando, porque é do Google, da empresa Google. Esse pacote, olha só, tem editor de texto que se chama Documentos, editor de planilha chama-se Planilha, editor de apresentação chama-se Apresentações, que é o Google Docs. Então, quando eu quero fazer um documento, um trabalho, eu posso escolher. Se eu faço no Linux, se eu faço na Apple, que é o iWork, ou eu posso usar o Google Docs. Olha só, o azulzinho o texto, que se chama Documentos, o verdinho é planilha de cálculos, e esse aqui amarelo é de apresentações. Lembrando que você tem que ter uma conta, é claro, um Gmail, tem que ter uma conta do Google, para você ter acesso a esse suíte de aplicativos para utilizar.
Vamos prosseguir. Outro também importante. Esse você conhece bem, hein? Esse daqui é o pacote Office. Tem o pacote Office online, tanto é que dá para você baixar no seu celular. Que você utiliza, é claro que tem um período para utilizar. Você utiliza, ou se não você compra, ou na hora que você for comprar um computador, lá vem o pacote Office. Fique atento, hein? Você pode comprar um computador com o sistema operacional da Microsoft, mas sem o pacote Office. Aí depois você tem que comprar o pacote Office para fazer um trabalho, uma pesquisa, uma apresentação. Então, muita atenção. Se você for comprar um notebook, atenção, se ele vem com o pacote Office ou não. Aí o pacote Office, você escolhe se tem aquele para escritório, para trabalho, para escola, tem para empresa, que aí vem com alguns editores a mais. Tá certo? Então vamos lá, olha lá. O nome você já sabe, chama-se pacote Office, que é um suíte de aplicativos no começo para escritório, né? Agora está amplo, que contém programas como processadores de texto, que aí é o Word, que é o editor de texto, planilhas de cálculos, né, de dados, que aí vem o Excel, e aquele editor de apresentações, que é o PowerPoint. Priscila, tem mais? Sim, tem aquele gerenciador de e-mails, até eu coloquei a imagem aqui, ó, que é esse O, que é o Microsoft Outlook, que é aquele suíte da Microsoft, que é o gerenciador de contas de e-mail. Tá certo? É que hoje em dia o e-mail está bem amplo, você pode escolher de várias empresas, mas no pacote Office vem um gerenciador de e-mails, tá certo? Que é o Outlook, né? Ok, então olha lá o símbolo, deixa eu voltar. O W, Word, editor de texto, o X é o Excel, o Word Outlook, e esse P aqui é o P do PowerPoint, que é aquele de apresentação. Nós vamos ver mais alguns mais para frente. Vamos prosseguir. Então, você já entendeu que tem vários tipos de pacotes para você utilizar para fazer alguma atividade, alguma apresentação. Lembrando que os editores de texto fazem o quê? Gente, editores de texto, eles produzem documentos, cartas e currículo. Guarde bem essa palavra, currículo, porque no futuro eu vou lembrar sobre isso, hein? Atenção. Então, editor de texto você pode escolher. Então, você pode escolher fazer um documento, um exemplo aqui, olha, eu coloquei o Word. Mas você pode escolher fazer um documento, deixa eu pensar, no Google Docs. Se você tem uma conta do Google. Eu não tenho, eu tenho um Mac, que é o da maçã, eu tenho um MacBook. Então, você vai fazer no seu iWork, lá que tem o Pages, para você fazer. Ok? Mas o importante é fazer editor de texto. Prosseguindo. Eu quero fazer uma planilha eletrônica, eu quero fazer cálculo, olha só. Olha, coloquei até um gráfico, olha que cálculo, hein? Ou planilhas de nota que nós utilizamos na escola. Olha, são editores especiais para construir, capazes de construir planilhas de cálculo, tá certo? Envolvendo fórmulas, você cria aquela fórmula, tem a função, pode ser científica, pode ser financeira, tá certo? Além disso, gráficos pode ser em 3D, tem muitas aplicações que nós treinamos no ano passado, que aqui nesse caso eu mostrei o Excel. Mas, professor, eu não tenho pacote Office, eu uso do Google Docs. Então lá você usa o de planilhas eletrônicas. Se eu tenho Mac, eu vou usar o Numbers. Então, são empresas diferentes, mas planilha eletrônica você já sabe o que é. Planilha de cálculo, aí você já associa. Se você tem o Excel, você já sabe que é um Excel. Então, se alguém falar planilha eletrônica ou planilha de cálculo, você já sabe o que é. Agora, os editores de apresentações são aquele, né? É uma aplicação
que permite o design da sua apresentação. Tá certo? Então você pode escolher. Nesse caso eu coloquei quem? O PowerPoint. O PowerPoint é de qual empresa? Da Microsoft. Então ele faz parte do pacote Office. Então no seu computador, se você tem o PowerPoint, é claro que você é da Microsoft. Ah, não tenho, eu tenho um Mac. Então se você não tem o Office, você tem um Mac, então é claro que você vai usar o pacote do Mac, tá certo? Ah, professor, eu tenho um Linux, então você usa o seu editor de apresentação. Lembrando que tem vários modelos. Nas aulas seguintes, nós vamos treinar esses modelos, hein? Então eu vou colocar aqui para nós treinarmos. Nós vamos utilizar, exemplo, um editor de texto. Então eu quero usar um editor de texto, eu posso usar o do Google. Se você tem uma conta Google, hein? É claro, você pode usar o Word, se você tem aí o pacote da Office. Você pode usar o do Mac ou Pages, tá certo? Então nós vamos ver essa diferença, nós vamos praticar no computador na próxima aula. A aula de hoje foi para você diferenciar os pacotes e escolher aquele que mais cabe a você, aquele que tem no computador aí da sua casa, aquele bem prático. Então, quando eu der as atividades para realizar, você já sabe o pacote que você tem. De repente, sua mãe quer te dar um computador, um note, não se esqueça, tem que ter esse software lá para você utilizar, hein? Não vai esquecer. Ah, vai comprar? Tem que ter o pacote Office, no caso, ou, eu não quero comprar, quero economizar, quero o computador só com a internet e sistema operacional, ok? Porque você sabe, o computador não funciona sem um sistema operacional, hein? Lembra dessa aula. Então, lá você pode escolher, eu não quero o pacote Office. Vou voltar aqui, eu não quero o pacote Office. Não quero. Quero fazer pelo Word, não quero. Então, você pode fazer o quê? Entrar na internet, se você tem um Gmail, você utiliza o Google Docs. Ah, mas professora, eu não tenho esse tipo de computador, eu tenho um MacBook. Se você tem um MacBook, você tem que ter o pacote iWork. Lembrando que hoje em dia, eu tenho até aqui o computador da Apple, que é o Mac, você pode baixar, sim, você pode baixar aqui, o sistema operacional Office em qual computador? Da Apple. Sim, antes não podia, era limitado, só produtos da Apple. Agora, hoje em dia, dá para você utilizar, sim, o pacote Office no computador da Apple, que é o MacBook. Eu quero diferenciar, eu quero trabalhar mesmo com iWork. Aí você pode utilizar o Pages, Numbers, Keynote. Mas professora, mas eu conheço um tal de LibreOffice. Sim, você pode utilizar. Aquele que mais couber no seu bolso, ainda no seu computador. Tá certo? Então, pessoal, tchau, tchau. Fica essa dica para vocês. Até a próxima aula que nós vamos praticar bastante, hein? Tchau, tchau. Espero que todos estejam bem, hein? Bom retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima aula.